Bom dia, estamos de volta aqui com mais uma edição do nosso programa Urban View, um olhar sobre as cidades. Um programa que é uma produção da empresa Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia na produção e também aqui no chat, que já está esperando aqui a participação de vocês. Isso aí, Gilberto, bom dia a todos os internautas da OTV. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é logística reversa. O Gilberto vai apresentar o nosso convidado aí para vocês. E eu já estou vendo a participação aqui de algumas pessoas no chat, o Marcelo Solerric, o Bader, o Xandola, Lupan, o Márcio Prado, que acabou de deixar um comentário sobre logística reversa, o Mena Barreto, que acabou de entrar. Então é isso, pessoal, espero a participação de vocês. Tem uma surpresa interessante aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o Gilberto... Você pode não mostrar agora, mas você já pode contar o que é, sem mostrar. Pois é. O nosso convidado de hoje, ele lançou um livro que chama Logística Reversa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o livro para vocês e explicar um pouquinho sobre ele. E a gente vai sortear entre os internautas. Então o critério é, o internauta que participar, que mandar alguma pergunta interessante aqui para o professor, a gente pega o endereço e envia esse livro, que é bastante interessante. Muito bem. Então, como o Caetano falou, a gente vai conversar sobre logística reversa. Muito se fala sobre logística, né? Logística é um tema muito difundido e logística é a arte de você colocar o seu produto ao alcance do consumidor na hora certa, no momento certo, no momento que ele precisa comprar, adquirir aquele produto. Então é uma ciência muito estudada, uma ciência muito debatida, uma ciência que, eu digo ciência porque apesar de não ser categorizado, digamos, como ciência, mas enfim, é uma ciência no sentido que é muito estudado, é muito pesquisado por diversos profissionais, por diversos estudiosos, porque a logística é algo muito importante no mundo industrial de hoje. Já a logística reversa, como o próprio nome diz, é o caminho inverso. Em vez de você fazer chegar o produto às mãos do consumidor, é como fazemos para que o produto volte das mãos do consumidor para o fabricante ou para o local correto do seu descarte. Nós estamos vivendo uma época de crescimento acelerado do consumo, né? Cada vez mais as pessoas compram e consomem mais e os produtos também pela questão do desenvolvimento tecnológico acelerado, são descartados mais rapidamente. Ou seja, o celular que você compra hoje, daqui a 6 meses ele vai estar obsoleto, digamos, em termos de novas qualidades que a tecnologia incorporou em novos aparelhos, e existe uma tendência a você trocar muito mais rápido celulares, notebooks, enfim, uma série de aparelhos eletrônicos. Existe também a questão de produtos que são adquiridos, não satisfazem o consumidor e têm que ser devolvidos ao fabricante. Então, a logística reversa estuda exatamente como deve ser feito isso. Então, o que a gente vai conversar aqui no programa de hoje é o seguinte: de quem é o papel de fazer com que esses outros materiais sejam descartados de maneira correta ou retornem como insumo à indústria, evitando uma nova busca de recursos na natureza. Por isso a gente escolheu para o tema desse programa, que é o nosso olhar da semana, a seguinte questão, que vocês verão aí na tela. Logística reversa. O que fazer com o descarte de uma sociedade que consome cada vez mais? Quais são os direitos e deveres da indústria e também do consumidor no descarte ou no reaproveitamento dos produtos? Os resíduos são um problema ainda não percebido pela sociedade ou já são uma questão preocupante? Como é que é a questão da legislação sobre logística reversa em nosso país? Para responder a estas e outras perguntas, convidamos para essa edição de hoje o presidente do Conselho de Logística Reversa do Brasil, Paulo Roberto Leite. Paulo é formado em Engenharia Industrial pela FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial, com pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. Ele é o fundador do Conselho de Logística Reversa do Brasil, que foi criado em 2008. É professor e idealizador do curso de pós-graduação em Logística Empresarial da Universidade Mackenzie. E é também autor do livro Logística Reversa, que é o livro que o Caetano citou para vocês aí, Meio Ambiente e Competitividade, que é a primeira obra lançada sobre o assunto na América do Sul.
E para começar a nossa entrevista de hoje, eu vou chamar o nosso quadro De Olho na Frase, que traz uma afirmação do norte-americano Galen Vick, que é o presidente da Reverse Logistics Association, que é a Associação de Logística Reversa Americana. Diz ele: ser ambientalmente correto afeta a satisfação do cliente. Se você não cuida dos resíduos produzidos por sua empresa por ser um ambientalista, faça-o pelo lucro e pela imagem corporativa. O que é lixo hoje pode valer dinheiro se for bem empregado no futuro. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui também. É uma satisfação estar com vocês e à disposição para as questões que virão aí. Ok. Então vamos começar pedindo a você que explique exatamente para nós, aqui na bancada e para quem está nos assistindo, o que é exatamente a logística reversa e onde ela é aplicada. O conceito, digamos, da logística reversa. Eu vou procurar ser sintético o máximo possível, né? Embora seja um pouco difícil para um professor ser sintético. Ele gosta de falar muito por via de regra, mas na realidade você, Gilberto, você já sintetizou. Os produtos vão para o mercado, os produtos, alguns podem voltar porque não foram de agrado dos consumidores e muitas vezes tem defeitos, tem algum tipo de problema, retornam para serem consertados ou retornam para serem devolvidos, simplesmente. E muitas vezes dentro da cadeia de suprimentos, o varejo devolve para o seu atacadista devolve para o fabricante e assim por diante. Então nós temos um fluxo reverso de produtos que ainda nem foram consumidos. Por outro lado, depois que os produtos já passam ao consumidor, são consumidos, de alguma forma, eles chegando ao seu final de vida, precisariam ou deveriam ter uma destinação adequada. Quando as quantidades são pequenas, nem se nota. As coisas passavam, de certa forma, não percebidas pela sociedade, pelas próprias empresas. À medida que o aumento de quantidade, como você mesmo citou, Gilberto... Crescimento do consumo, né? O crescimento do consumo, aumento da quantidade que vai para o mercado, aumento das variedades, essa profusão enorme de modelos que realmente invadem no bom sentido, mas tentando satisfazer a todos os microsegmentos do mercado, eles acabam gerando uma quantidade enorme de produtos obsoletos rapidamente e que precisam, de alguma forma, ser equacionados no seu retorno. A logística reversa é a área da logística reversa que equaciona esse retorno, que busca equacionar esse retorno. Por isso que ela só se visibiliza no cenário internacional mais nas últimas décadas do que há muitos anos atrás. Ok, e você é fundador do Conselho de Logística Reversa do Brasil. Pergunto, esse conselho foi criado com que objetivo e qual é a missão desse conselho? Em 1998, mais ou menos, eu comecei a editar alguns artigos em revistas, em congressos acadêmicos, sobre a questão dos canais reversos e da logística reversa. Isto acabou gerando, em 2003, um livro que vocês vão ter aí sorteado, na sua já segunda edição. Segunda edição, né? Segunda edição. 8 reimpressões e segunda edição, beleza. Mostra o interesse crescente sobre o assunto. Crescimento, com interesse crescente mesmo, porque a coisa vem, vamos dizer assim, as ideias, a sensibilidade para a logística reversa, para os problemas advindos do acúmulo de produtos, sejam produtos de natureza embalagens, sejam produtos de natureza eletroeletrônica, qualquer natureza de produto, se acumulam fortemente e essas quantidades começam a visibilizar a necessidade de equacionar o seu retorno. Então, a nossa peregrinação ao longo do tempo, eu diria até missão, ao longo desse tempo, tem sido difundir, elucidar técnicas e caminhos para esse equacionamento. Inclusive isso significa colaborar com as empresas no estabelecimento de políticas de logística reversa?